Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma porção sobre tabernáculos. Eu reconheço e confesso a você que só Deus teria nos feito viver esses 19 anos em célula, por exemplo, pequenos grupos. Não só termos reuniões de célula toda quinta-feira, toda semana, não só termos alguns líderes, alguns irmãos que participam, lições, mas nos mantermos com a visão da importância dos pequenos grupos para os relacionamentos e para o fluir de Deus. Um mundo de coisas só vai fluir na sua vida quando você começar a ter relacionamento com um pequeno grupo, relacionamento mais próximo, de interdependência com um pequeno grupo. Não tenha dúvida disso. Uma série de coisas, você vai talvez passar anos levando a vida do seu jeito, do seu ritmo, e lá na frente você vai descobrir, meu Deus, eu podia ter investido, mas eu não tinha tempo. Eu podia ter arrumado minha vida de tal forma que eu tivesse tempo para investir em relacionamentos na vida da igreja. E uma das estratégias de investirmos em relacionamento na vida da igreja são os pequenos grupos. E só o Senhor nos manteria intensos, perseverando nessa visão por esses 19 anos. Da mesma forma que só o Senhor nos mantém vivos, intensos, alertas, ensinando, celebrando, vivenciando as festas do Senhor. É o Senhor quem nos mantém intensos, perseverantes no ensino, na celebração, no absorver dos princípios de Deus que estão nas festas bíblicas. Há uma estratégia do inimigo, funciona até hoje, desde sempre, de ir contra o povo de Israel, de ir contra todo o ensino que Deus traz através de Israel, e de ir contra, inclusive, ao Antigo Testamento. Não, isso já passou. Deus rompeu com o Velho Testamento, Deus rompeu com Israel, agora é a igreja. Esse é um entendimento equivocado acerca do todo que representa a palavra do Senhor. Nós não somos uma igreja judaizante. Você, talvez na internet, talvez aqui, tenha ouvido a gente cantar hoje algumas músicas em hebraico porque a gente gosta, porque a gente entende a letra, entende o que estamos declarando, porque são músicas que transmitem muita alegria e são músicas que nos levam a proclamar algumas verdades de Deus. Mas nós não somos uma igreja judaica, nós não somos uma igreja judaizante, nós não queremos imitar ou copiar Israel ou a cultura judaica, mas nós entendemos nesses 19 anos, diante do Senhor, os princípios eternos do reino de Deus que estão ensinados, disponibilizados por meio das festas bíblicas. Um conjunto de segredos, de chaves no entendimento e na vivência que eu aplico para a minha vida e você aplica para a sua vida, para a sua família, para seu futuro, e que o Senhor só entrega por meio das festas do Senhor. E são festas que estão nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, seja no Novo Testamento, que é a Segunda Aliança. O Senhor mantém isso e nós vamos celebrar todas estas festas no céu. Todas estas festas. E só falta consumar plenamente a festa de tabernáculos. E ela será consumada com a vinda de Jesus. Por isso a importância de nós estudarmos sobre isso, de nós nos aprofundarmos nisso, de nós aplicarmos isso na nossa vida. Aplicarmos os princípios, encarnarmos os princípios de Deus que estão revelados nas festas, no nosso dia a dia. E dentro dessa visão que o Senhor tem nos mantido nesses anos todos, nós temos ensinado sobre tire o seu telhado, sobre a própria constituição da festa de tabernáculos, sobre a timeline, onde essa festa está numa agenda anual de Deus com o seu povo, comigo e com você, em que a gente começa lá em Páscoa, vai a Pentecostes e chega em tabernáculos, como foi bem mostrado aqui na menorá. Eu queria até pedir que Isabela, Raquel, providencie para que essa imagem seja distribuída pelo WhatsApp durante a semana com os irmãos. Porque fica muito explícito, ficou muito bem colocado ali as festas, as 7 festas, e nós estamos nessa última festa, festa de tabernáculos, que não foi ainda completamente consumada
e foi em parte o tabernáculo foi montado no deserto, em parte o tabernáculo se tornou o templo em Jerusalém, e em parte eu e você somos tabernáculos de Deus. Não que nós somos tabernáculos em parte, entenda bem a expressão, é que em parte, a consumação da festa, ela se realiza em nós como tabernáculos. Mas ela será plenamente consumada, realizada, integralmente estabelecida, quando Jesus tabernacular-se entre nós. Quando Ele fisicamente vier, isso está tão perto de acontecer, e nós subiremos e encontraremos com Cristo nos ares, e nós vamos, por toda a eternidade, ser um com o Senhor, um tabernáculo. Ele é o tabernáculo. O tabernáculo no deserto expressa todos os atributos de Cristo. Eu e você expressamos todos os atributos de Cristo. Eu e você somos o tabernáculo de Deus. E quando eu e você, como igreja, nos unirmos a Cristo, esse tabernáculo, essa festa, será celebrada em plenitude na eternidade. Se você está assistindo pela internet, ou se você está aqui hoje e você tem um familiar que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, ainda não nasceu de novo, talvez um dos sinais seja que ele não sabe o que é isso, o que é nascer de novo. Se você não sabe todas as questões do que é nascer de novo, é possível que você não tenha nascido de novo. Então, o Espírito Santo não habita em você. O Espírito Santo não guia a sua vida. É por isso que, muitas vezes, muitas pessoas são guiadas pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pelo sexo, pelas drogas, pela bebida, por dinheiro, pelas coisas do mundo. São guiadas por essas coisas da alma, são essas coisas da carne, do mundo, do século, do sistema, porque ainda não são guiadas pelo Espírito Santo. Se você ainda não é plenamente guiado pelo Espírito Santo, se você não nasceu de novo, se você não tem comunhão íntima com o Espírito Santo, nessa manhã você pode tomar uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu quero viver a eternidade com o meu Pai Celestial, eu quero desfrutar da minha vida nessa terra guiado pelo Espírito Santo, e nessa manhã você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que confessa publicamente, crê de todo o coração e confessa publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor é aquele que me guia, que me conduz, será salvo. E nessa manhã você tem essa oportunidade de ouvir o Evangelho, de participar do fluir de Deus nesse lugar e decidir entregar sua vida a Jesus Cristo. De todas essas ministrações, eu quero tratar nessa manhã sobre uma parte da ministração, os 3 cestos. Eu quero ministrar sobre o 3º cesto. Você tem essa ministração disponível na internet, foi distribuída essa semana para todos os irmãos pelo WhatsApp, o link. Você pode consultar alguém ao seu lado que vai ter recebido. É possível que tenha recebido, nem tenha visto lá, porque a gente vê uma série de outras coisas. Mas às vezes a gente deixa passar batido aquilo que mais importa para nós. E é possível que você tenha do seu lado alguém que recebeu essa ministração, vai ser importante você ouvi-la. São 3 cestos. O primeiro cesto, que reúne todos os frutos de um ano. Você teve frutos esse ano. Pode dizer isso para o seu irmão. Não importa o que você viveu, você está cheio de frutos. Não, pastor, minha vida esse ano eu queria saltar esse ano. Esse ano foi péssimo. Não. Eu olho de outra forma. De onde eu olho, eu posso estar debaixo da ponte, no bueiro do esgoto, eu só vou ver coisa ruim. Mas eu posso ir lá em cima, aonde a ponte funciona, e eu só vou ver gente indo e vindo. Eu só vou ver movimento. Eu só vou ver presentes, graça, vida. E assim com a nossa vida. Eu e você podemos olhar só para o que é negativo. Ou eu e você podemos parar, reunir aquilo que o Senhor nos deu durante um ano. Olha quantas vitórias, quantas bênçãos. E esses frutos de um ano, de uma estação inteira, nós colocamos em 3 cestos. O primeiro cesto é primícias ao Senhor. Ofertas. Seja uma oferta que você dá lá no sinal para alguém, você não está dando esmola, você não está ajudando alguém assim porque o sujeito insistiu ou porque você teve compaixão, dó. Você está ofertando ao Senhor. O Senhor diz assim: aquele que dá ao pobre, ao que necessita, dá ao Senhor. Você está ofertando ao Senhor.
Ou talvez ofertas que você continuamente traz aqui no altar do Senhor. E esse recurso é reunido e ele é aplicado para a obra da igreja, para a obra missionária da igreja, para o sustento da igreja. Ou você também faz ofertas especiais ao Senhor. E juntamente com essas ofertas, você traz os dízimos ao Senhor. Esse é o primeiro cesto. Segundo cesto, eu desfruto. Preste atenção, avalie se o maligno não está todos os dias, todas as semanas, te roubando tempo, alegria, atenção, lazer, deleites. Não, pastor, eu quero, mas olha, eu estou numa fase da vida que eu trabalho demais. O único que vai governar e administrar a sua própria vida é você. O único que vai poder falar assim, eu a partir de hoje vou remontar minha agenda, ponto final. E se tiver alguma dificuldade, vai ser inicial. Logo em seguida, minha vida toda vai estar se adaptando a uma outra realidade em que o centro é Cristo, o centro é o governo de Cristo, as coisas do reino de Deus, a minha vida, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E você vai ver que você recebeu de Deus desde o Éden a capacidade, o dom, a autoridade, a graça de administrar, de governar, de multiplicar, de conduzir. Não creia nesse dardo, essa mentalidade, essa fortaleza, às vezes muito tupiniquim, de que não é assim mesmo, a vida não tem jeito, o governo, o que aconteceu, meu tio, meu pai, ninguém me deve, ninguém me ama. Não. É o Senhor quem governa a sua vida, então Ele vai te governar, de tal forma que você estabeleça aquilo que Ele tem para a sua vida, em todas as áreas da sua vida física. Você vai desfrutar daquilo que Deus te deu. Seja as coisas mais simples. Eu vou estar com meus amigos. Eu vou me assentar e comer um biscoito de polvilho com a minha família. Gente, senta aí, vamos contar a história, vamos rir junto, vamos desfrutar. Nós vamos assistir um filme bom, instrutivo, agradável. Nós vamos sentar juntos, nós vamos rir juntos. Nós vamos passear no parque juntos. Nós vamos caminhar juntos. Não tem tempo isso não, pastor? Tem tempo isso não. Isso é coisa para rico. Rico tem tempo de caminhar no parque. Não, você é quem governa. Se você crer assim, vai ser assim o resto da sua vida. Se você mudar, não. O Espírito Santo tem o melhor para mim. Eu vou governar minha agenda. Eu vou começar a desfrutar de tudo que Deus já me deu. Eu vou começar a desfrutar... Não, deixa para lá. Eu ministrei sobre uma nova estação de vida para você. Domingo passado, eu falei sobre uma nova estação. Alguém ficou com vontade de dizer amém? Porque não tinha dito? Alguém realmente ficou com vontade? Falou assim, poxa, o pastor me roubou a oportunidade de dizer amém. Alguém ficou? Pode dizer. Eu ministrei semana passada sobre uma nova estação de vida para você. E eu disse que aquilo que está ministrado está à disposição no YouTube, no canal do YouTube do projeto. Você pode ouvir novamente aquela ministração. Aquilo que está ministrado como nova estação de vida para a igreja está ministrado, sobretudo, nova estação de vida para você. E eu quero destacar nesse momento, nessa manhã, sobre o terceiro cesto. E o terceiro cesto tem a ver com o que eu ministrei domingo passado, uma nova estação de vida para você. Em que você reúne tudo que Deus fez, todos os frutos, inclusive as tempestades, os terremotos, os problemas, porque nada disso vem por acaso. Deus usa todas essas coisas para o nosso bem. Traz tudo para o terceiro cesto. Fala assim, o que é que eu vou profetizar para essa nova estação? O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para a minha família? Esse é o terceiro cesto. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, tanto no que Deus está fazendo para a vida da igreja, como no que Deus está fazendo para a minha vida e minha família. Para que você se conecte com a igreja e com o seu pastor. Para que você receba, para que a sua vida esteja conectada, sintonia, porque eu estou declarando que o que Deus está fazendo para a vida da igreja, para a minha vida e para a minha família, está alinhado com os propósitos eternos dEle. E como pastor sobre a sua vida, eu estou declarando, você vai alinhar a sua vida, e você e eu estaremos alinhados com os propósitos eternos do Senhor. Eu já contei aqui para vocês que eu gosto muito de ir a Harvard. E agora, há 2 semanas, eu estava em Boston
e eu fiz questão de separar um dia de novo para ir a Harvard. Estava chovendo muito, eu me ensopei todo, eu achei que aquela capa ela era impermeável, não era, então ela foi se encharcando, mas eu fui andando e eu consegui fazer o que eu queria fazer em Harvard, e fui um departamento, numa determinada seção, um prédio específico, sobre algo que Deus me deu para fazer. E parecia coincidência, mas não era, era o Senhor realmente me abrindo os olhos para aquele departamento, para aquela escola, para aquela instituição, indo naquele lugar, recebendo os livros que eu recebi, recebendo o conhecimento que eu recebi, e então o Senhor foi me mostrando que Ele estava realmente me provendo de coisas para essa nova estação. Mas em uma das vezes que eu estava em uma dessas escolas, essa experiência não foi em Harvard, foi em outra escola, um instituto politécnico em Worcester, e eu estava lá e me assentei num banco debaixo de uma árvore, em frente a uma grande capela, o primeiro prédio que foi construído naquela escola, e eu me assentei e eu chorei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu estou vendo aqui, o que eu vejo, eu entro aqui nesses laboratórios, eu assisto algumas coisas que eu participo, eu levo material daqui, Senhor, mas quando eu chego no Brasil, eu estou sempre debaixo de um céu de impossibilidades. Irmão, às vezes eu converso com algumas pessoas assim, olha, a gente precisa fazer isso, não tem jeito não, pastor. Olha, as coisas estão assim, assim, assim. Pastor, não tem jeito não. Não tem jeito, não tem jeito. E eu estava numa conferência ouvindo um ministro de Israel, e ele diz assim, o judeu, ele aprende desde criança que o impossível não existe. Uma criança aprende todos os anos na escola, assim, qual que é o desafio? O que vamos fazer para resolvê-lo? Há recurso para qualquer um dos nossos desafios. Mas todas as vezes o inimigo trabalha intensamente, sem descansar, lançando dardos, assim, não tem jeito não. Isso aqui não tem, aí eu não dou conta. Ah, isso não tem jeito, isso é impossível. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu quero dizer a você, sempre haverá da parte de Deus recurso suficiente para nós gerirmos, empreendermos, administrarmos, avançarmos, conquistar qualquer coisa. E eu olhava para aquilo tudo e eu falei, Senhor, eu vou para o Brasil, daqui a alguns dias eu chego lá, eu estou debaixo de um céu de impossibilidades. E é porque eu me envolvo, daí a pouco eu estou na minha rotina, eu estou nas correrias do dia a dia, e eu deixo passar um mundo de coisas, ou é porque chega lá, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem um prédio, não tem pessoas, o governo não preparou, uma série, eu poderia dar uma lista de coisas aqui, Senhor, que eu estou explicando por que eu chego ao Brasil e eu estou debaixo de um céu de impossibilidades. E se eu quiser, Senhor, eu posso até aprofundar mais. Eu, às vezes, ministro aos irmãos e alguns deles falam assim, e passado um ano estão do mesmo jeito, não avançaram em nada naquilo que foi instruído, naquilo que a palavra instrui. Senhor, nós estamos debaixo de um céu de impossibilidades, mas eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu não quero ser um líder, eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um marido, eu não quero ser um pai, eu não quero ser uma pessoa que nessa terra termina os dias e fala assim, puxa vida, eu sonhei, eu desejei, mas não deu, não, Senhor, eu quero realizar todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida nessa terra, e eu quero andar com gente que vai crescendo e vai realizar todo o propósito de vida que o Senhor tem para eles. Esse é o projeto do Senhor numa vida de igreja local. Senhor, nós queremos que o Senhor abra céus de possibilidade. E o Senhor tem me ensinado continuamente. Se você quer estar debaixo de céu de possibilidades, em qualquer lugar do mundo, firme-se na minha palavra. O que a minha palavra diz. O que está escrito na Bíblia. O que está escrito na primeira aliança, o Antigo Testamento, na segunda aliança, o Novo Testamento. O que está escrito e põe em prática por fé. Mergulha. Se lança. Senhor, aquilo que eu geralmente digo que vou fazer, mas é difícil, é impossível, eu quero mudar a minha linguagem, eu quero ter a linguagem da Tua palavra. Eu quero ter a linguagem dos Teus projetos, dos Teus planos, seja para mim mesmo, seja meu trabalho, meu futuro, minhas finanças, seja meu casamento, seja meus filhos, seja com os meus pais, seja com a minha família, seja com a empresa, não importa em que área, Senhor, eu quero ver realizado os sonhos do Senhor. Senhor, o que me leva a crer que eu não posso criar, que eu não posso governar, que eu não posso multiplicar, o que me leva a crer, Senhor? Eu não estou dizendo que todos nós vamos ser empreendedores, autônomos e fazendo coisas, não, nós vamos numa interdependência
nos unir uns aos outros e coisas grandiosas do Senhor serão feitas através de todos nós para a glória do seu nome. Senhor, a minha experiência em alguns episódios da vida da igreja, elas vão se esquecer, elas vão passando, eu vou me esquecendo delas, mas me traz a lembrança. Quais são as coisas que o Senhor já falou? Quais são as coisas que o Senhor fez? Em 1993, eu morava com a Dani no Gutierrez. Nós ainda não tínhamos o Rafael, nosso filho. Isso tem quase 30 anos. E eu separei uns dias de jejum, de oração, fui para diante do Senhor, e o Senhor me deu uma visão. Eu estava ajoelhado num dos quartos do nosso apartamento, onde era o meu estúdio, e eu tive uma visão. E nessa visão havia uma bandeja com 2 pedras, e o Senhor transformava essas 2 pedras em ouro. E o Senhor me disse o que eram essas 2 pedras, o Senhor me disse o que ia fazer, e aquilo me impactou muito. Eu estou contando com uma frase, algo que foi uma experiência muito sobrenatural. Passados uns dias, eu estava sentado na ótica de um amigo e, do nada, eu comecei a conversar com ele e comecei a contar aquela experiência. E o que Deus tinha me falado, e alguns detalhes do que Deus tinha me mostrado com aquela visão, e, de repente, o Espírito Santo me interrompeu e disse assim, lembra que você leu o livro do Lori Cunningham, líder da Jocum. Lembra, Senhor. Lembra que você leu o livro dele, ele contando algumas experiências, falou assim, puxa vida, essas experiências grandiosas, possíveis de se escrever um livro, eu nunca tive. Lembra, Senhor. Essa que você teve não é grandiosa? Quantas coisas eu faço na sua vida e são grandiosas. A diferença é que ele creu e escreveu e publicou. Você comece a crer e escrever. Quantas coisas grandiosas. E aí vem tabernáculos, eu vou enumerando as listas de coisas. Deus do céu. Isso é muito bobo, isso é muito simples, isso não tem nada a ver, isso é natural, isso foi automático, isso foi porque... Não, Senhor, não tem nada na minha vida que não aconteça, que não seja algo grandioso. E eu não quero assumir, tomar conta, administrar e deixar o Senhor para trás. Eu quero que o Senhor continue administrando, que o Senhor continue fazendo coisas grandiosas na minha vida. E aquele sonho, aquela visão me acompanha esses anos todos da vida. E o Senhor falou claramente comigo, e eu quero ministrar isso a você. Deus tem coisas lindas, grandiosas, dignas de escrever livros para a sua vida. Só você vai poder olhar para as coisas que te aconteceram com os olhos de Deus. Olha o que Deus fez, olha a glória do Senhor aqui, olha a presença do Senhor aqui, olha a intervenção do Senhor aqui, olha a bênção do Senhor aqui, e enaltecer essas coisas que glorificam a Ele. O propósito é sempre glorificar ao Senhor. O Senhor foi construindo aquilo, o Senhor foi construindo o ministério, o Senhor trouxe a igreja, e o Senhor foi dando não só todas essas coisas que a gente pode mensurar, mas coisas que a gente não mensura, na família, no casamento, nos filhos, na igreja local, e o Senhor nos trouxe para reunir como igreja. O Senhor abriu as oportunidades de um programa chamado Projeto Adoradores, e o Senhor, com esse programa de televisão ao vivo, o Senhor gerou novos convertidos, alguns deles estão aqui hoje, e o Senhor gerou uma igreja local, e o Senhor nos mantém há 19 anos firmes nessa igreja, no discipulado, no pastoreio, no crescimento, no levantamento de líderes. O Senhor foi fazendo realmente com que aquelas pedras na bandeja se tornassem ouro. E o Senhor nos fez usar o nome Projeto Adoradores. E o ano passado eu ainda insisti, por vários meses, eu insisti, vamos mudar o nome. E eu consultei, vamos mudar o nome, vamos colocar um nome mais fácil, menorzinho, mais prático. Vamos colocar, porque Projeto Adoradores. E o tempo todo o Senhor não me deixava fazer, até que um dia o Senhor falou assim, não, ponto final. E o Senhor vem trazendo o motivo pelo qual nós nos chamamos Projeto Adoradores. O Senhor vem sempre evidenciando,
Por que o Senhor me pôs ministrando louvor e adoração, compondo, ensinando sobre louvor e adoração, não só no Brasil, como em inúmeros outros países que eu já fui fazer isso? Senhor, por que o Senhor me mantém pastoreando essa igreja local? Por que o Senhor trouxe pessoas e às vezes não trouxe? Às vezes essas pessoas foram usadas em outros lugares para dizer que aquele lugar é uma base missionária de louvor e adoração. E numa dessas experiências do Senhor transformando as pedras em ouro, o Senhor me permitiu ir a Israel. Pela 7ª vez, o Senhor me permitiu ir a Israel. Março de 2015. E num determinado momento eu tive vontade, eu não estava, dessa vez, não estava liderando nenhuma caravana, eu tive vontade de ir passar o dia no Museu de Israel, porque a gente vai no Museu de Israel muito rapidamente, gasta ali 2 horas, mas existe uma área, a área maior do museu, que você fica lá um dia inteiro e não vê tudo ainda. Eu falei assim, eu vou gastar muito tempo nesse museu, eu quero estudar, eu quero ver as coisas, e eu realmente fui. E aí eu saí do hotel caminhando, porque tinha uma livraria que eu queria muito ver aquela livraria antes de ir para o museu, e eu passei em umas ruas e, antes de achar a livraria, eu parei, almocei num lugarzinho pitoresco, gostoso. Logo ao lado estava a livraria, comprei o livro que eu queria e falei assim, eu acho que eu vou a pé. E fui me guiando pelo que eu mais ou menos sabia, desci uma avenida larga, até chegar lá embaixo, eu vi que estava longe ainda, e aí eu parei na outra avenida, e na esquina, e fiquei esperando um táxi, e eu levantei o dedo, veio um táxi, e ele parou para mim, e eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu olhei assim, tinha um senhor com 5 crianças. Ele vestido como judeu ortodoxo, barba longa, e com 5 meninos à volta, que certamente eram filhos deles. E caiu a ficha, porque ele estava vindo em direção ao táxi. Eu perguntei para o motorista, eles que pediram o táxi por algum aplicativo? E o motorista falou assim, não foi você, não? Não, não fui eu. Então eu desci do carro, falei com aquele judeu, falei, se o senhor pode? Falei, não, eu pego outro. Não, o senhor, por favor, pode. Ele seguiu com o carro, eu atravessei a avenida, havia um parque enorme assim, e eu falei assim, o senhor quer que eu vá a pé, né, senhor? Vá a pé, filho. E eu atravessei aquele parque, lá no alto, muito grande o gramado, eu perguntei a um policial, aonde está a menorá? Aonde fica o Knesset? Ele falou assim, aqui, vira aqui. E quando eu fiz o trajeto que ele indicou, eu estava realmente em frente a uma menorá gigantesca, muito conhecida em Israel, que fica de frente para o Knesset. O Knesset é a sede do governo, é o palácio do governo, é onde o primeiro-ministro, os deputados, as autoridades governam Israel. Eu falei assim, meu Deus, agora que eu entendi o lugar, agora que eu entendi a posição de... olha onde nós estamos. Então, o museu que eu quero está bem ali em frente. E o senhor falou assim, mas eu trouxe você aqui para você ir orar ali. E era um feriado, tudo parado, não tinha ônibus, e aquele lugar estava vazio, e a cancela que entra para esse lugar estava baixada, muitos arames farpados, policiais, a guarita. E o senhor falou assim, eu quero que você vá lá na frente e fique de frente para o palácio e interceda por essa nação. E eu, sem pensar, fui até o guarda da cancela e falou assim, o senhor me permite ir até ali? Ele olhou assim, eu falei com ele assim, eu quero ir lá para orar por Israel. Ele olhou de novo para o outro lado, me perguntou, você tem alguma arma? Eu falei assim, não, eu não tenho nenhuma arma. Aí ele olhou assim, pode ir. E eu subi um passeio assim, uma leve subidinha, até chegar naquele portão, onde você entra para o palácio do governo, e no meio do caminho ele ainda me gritou, ainda falou assim, você pode fotografar, viu? Eu parei de frente àquele prédio onde o governo de Israel governa toda a nação. E eu comecei a interceder, filho, interceda por isso. E aí o Espírito Santo foi mostrando, você está intercedendo pelo rei de Israel. Se você seguir o texto bíblico, você vai chegar nos dias de hoje. E eu te ponho aqui para interceder pelo rei de Israel, pelas autoridades de Israel. E eu orei, intercedi, num determinado momento, meu espírito, eu entendi que
tinha feito o que Deus queria, tirei as fotos que precisava, que eu queria, e aí eu desci, agradeci o guarda e fui caminhando até o museu que fica muito próximo ali. E o senhor falou comigo assim: eu te trouxe aqui. E eu tinha feito a pergunta desde que saí aqui com fins, sentei na cadeira: Senhor, por que o Senhor está me levando a Israel? Eu não desejei, eu não quis, alguém veio, o Senhor mandou alguém, falou assim: Deus mandou te entregar um dinheiro para você ir a Israel. E eu estou aqui com tempo livre, estou, Senhor, por que eu trouxe você aqui? Eu estou batizando você com um chamado de intercessão. Eu estou batizando você em Israel como meu intercessor pelas nações. E esse ensino, essa palavra, essa intervenção do Senhor tem me acompanhado esses anos todos no entendimento do que é interceder. Você intercede, você ora, e é muito importante orar, é estratégico orar, mas o Senhor nos leva a um nível de dor por algum assunto, dor por algum motivo, dor por alguém que você agora está provido para interceder. O intercessor, ele recebe dor por algo. E geralmente essa dor vem por indignação. A mesma indignação que nos faz, às vezes, reclamar, blasfemar, odiar, falar mal de alguém, falar mal. A mesma indignação que nós temos sido tomados, não só por essa nação, por esse tempo, por esse governo, mas pelo tempo que o mundo está vivendo, as notícias que vemos. E se você não vive isso, você não sabe, não acompanha, você vai para os Estados Unidos, é a mesma coisa que estamos vivendo aqui no Brasil, nada diferente. Se você vai para a Europa, é a mesma coisa que estamos vivendo no Brasil, nada diferente. Não tem a ver com um partido, não tem a ver com uma pessoa, embora o diabo está usando mesmo muitas pessoas, mas tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. A dor, a indignação vem para eu e você intercedermos. E às vezes é um parente dando problema para você interceder. Às vezes é uma injustiça que nos fazem e você fica indignado, e alguns carregam isso por anos, uma mágoa, uma injustiça. Não, transforma toda a indignação em intercessão. Porque aquilo que você ora, porque está tendo dores, você ora como autoridade de intercessor. E o Senhor, dessa forma, tem me conduzido a ministrar a igreja, a pastorear a igreja, a ir aos congressos, às igrejas, a ministrar. E o Senhor tem me tratado com isso, porque você pode até perguntar a Dani, não vai fazer isso não, mas você poderia até perguntar a Dani de quantas coisas e como eu reajo a certas indignações, como reajo carnalmente a coisas que não deviam ser daquele jeito. Então o Senhor vai aproveitando para nos tratar. Não, filho, não é na sua carne, não é a indignação. Transforme toda a indignação em motivo de intercessão. Diga comigo: transforme toda a indignação em intercessão. Diga a quem está ao seu lado: eu vou transformar tudo quanto é indignação em intercessão. O Senhor me levou a estudar comunicação, jornalismo, e eu tinha um propósito específico. O Senhor, eu pus isso no altar do Senhor. Senhor, eu quero aprender a expor a Tua palavra, eu quero, sobretudo, aprender a escrever melhor. E tudo aquilo que eu já tinha escrito, escrevo já há 30 anos, um mundo de conteúdo, sobretudo nesse tempo da vida da igreja. Isso ainda está sendo preparado, vai ser publicado. E agora, se Deus permitir, final desse ano, eu vou lançar o livro Adoração, uma vida de relacionamento com o Eterno. E alguns outros livros, alguns outros materiais, e o Senhor me conduziu nesse tempo todo a mudanças de estação. A mudança de estação para empreender nos vídeos, nos documentários, nos livros, o conteúdo que o Senhor tem ensinado, tem dado a nós como igreja, conduzir aquilo que o Senhor tem dado para que mais líderes sejam levantados aqui. E nesses dias, o Senhor tem, desde o início do ano, o Senhor tem ministrado com muita intensidade que tem algo para acontecer. Nós íamos mudar desde novembro ou outubro do ano passado, procurando lugar, e não achava nunca o lugar. A gente saía da casa, porque o Mateus ia casar, a Gabriela ia estudar fora, e a gente ia ficar só nós três, eu, Dani e a Ana, a Luísa, na casa. Mas o Senhor trouxe uma palavra clara: espere. Passei um semestre procurando lugar,
tempo todo, não achávamos, não tínhamos. Alguns que, isso aqui dá certo, ou não dava certo, ou o Senhor vinha com a palavra, espere. Eu disse isso lá em casa, o Senhor me disse claramente, espere, espere. E aí chegou o tempo da Gabriela ir para o seminário. Foi um milagre de Deus, um milagre de Deus. Milagres após milagres. Milagres da aceitação, da aplicação, milagres da bolsa integral que a escola deu para a Gabriela, milagres das passagens, milagres da hospedagem para tudo, milagres de carro, de toda a provisão para o Senhor, milagres do visto, não só para 1 ano, mas para 4 anos. Você pode estudar os 4 anos lá, Gabriela. Milagres, um atrás do outro. E eu voltei para o Brasil com algumas experiências. Nós fomos estar com irmãos com quem temos aliança há 25 anos, lá no Kansas. E ali o Senhor usou aqueles irmãos para me abrir os olhos para algo que o Senhor queria fazer lá nos Estados Unidos. E nós fomos nos reunir com um casal queridíssimo, líderes de um grande ministério lá no Kansas chamado IHOP, e o Senhor nos pôs na casa deles, compartilhando algumas coisas de extrema importância. E o Senhor foi nutrindo o que o Senhor estava querendo me fazer. Me levou de volta, depois de alguns anos, lá na igreja de São Francisco. Fomos ministrar na igreja em São Francisco. E lá o Senhor também trouxe uma série de manifestações, de palavras e discernimento. E foi nessa igreja em São Francisco que há 28 anos atrás, o Senhor me deu uma visão, o nome Rema, com um satélite. Assim, você vai ministrar minha palavra pelo satélite. Por isso, até hoje, na vida da igreja, nós temos câmeras, nós publicamos pela internet tudo, nós salvamos todas as mensagens. Você vai encontrar mensagens de 2003, 2004, 2005, 2006. Pelo satélite, pela internet, o Senhor tem levado todo esse conteúdo das músicas e das ministrações, do que acontece aqui na igreja. E nesse lugar o Senhor me levou de volta para confirmar uma palavra. Essa é a estação em que você vai levantar pessoas ao redor do mundo. Você vai ensinar pessoas ao redor do mundo. Você vai caminhar com pessoas ao redor do mundo em torno do assunto louvor e adoração. E você vai estabelecer um ministério, uma estrutura em que, com a igreja local, você vai a inúmeros lugares do mundo para me adorar. Lugares pobres, lugares carentes, lugares onde o inimigo se anda, você vai lá para adorar, atrair a minha presença com a adoração. E não sou eu com minha família. Não sou eu com a minha família, sou eu com o rebanho que o Senhor confiou a mim. Então nós vamos começar em Belo Horizonte, lá no presídio. Joaquim conseguiu? O Joaquim está olhando para a gente ir ao presídio. Nós vamos lá no presídio adorar o Senhor. O Senhor vai nos dar lugares estratégicos nessa cidade onde nós vamos adorar o Senhor em lugares públicos. Nós vamos começar a ter experiências, programas, projetos, viagens, ações missionárias, seja aqui, seja em qualquer lugar, adorando ao Senhor e atraindo a glória do Senhor, atraindo a presença do Senhor. Certamente o Senhor vai nos dar direcionamento de como evangelizar, de como servir aquelas vidas, de como levar, talvez em outras nações mesmo, alimentos, medicamento. O Senhor vai nos dar a continuidade do que Ele faz quando Ele é entronizado no lugar. Mas como igreja, que o Senhor pôs o nome de Programa Adoradores ou de Projeto Adoradores, o Senhor está nos levando para uma nova estação em que nós vamos, ao redor do mundo, levar pessoas para adorar o Senhor, adorar, atrair a glória, a presença do Senhor. Eu quero declarar... Estamos num processo do estabelecimento do Conselho Missionário, agora estamos caminhando para o registro documental de toda essa ONG, e nós estamos caminhando, e o Senhor falou assim, isso já é para ser constituído de forma plena. Essa ONG que cuida daqui, da vila, de quem recebe cesta básica, Raquel, Silvia, do consultório odontológico que nós vamos ter, da casa que estamos procurando, Arthur, aqui para estabelecer um lugar de atendimento, da escola de música para criança, Mauro, que estamos levantando, da escola de inglês para as nossas crianças aqui, para as crianças do bairro que queremos, do apoio de ensino de escola para crianças.
Qualquer uma dessas coisas estarão dentro dessa ONG, desse conselho missionário, mas ele não cuida só das coisas locais, ele também estará cuidando dos nossos missionários na Índia, dos nossos missionários na Indonésia, dos nossos missionários lá nos Estados Unidos, Joshua Lingel, dos nossos missionários que queremos ter lá no sertão do Piauí, da igreja em nosso campo missionário em Capitão Eduardo, e em todos os lugares que Deus nos permitir servir e ir como igreja missionária. É uma estação nova, nós não vamos fazer 20 anos e celebrar só que a gente tem 20 anos. O Senhor está nos levando a uma nova estação como igreja. E há um comando, um carro-chefe, atraiam a glória de Deus com adoração. Proclamem palavras proféticas nesses lugares, anunciem o Evangelho, sirvam as vidas, tragam suprimento para as vidas, tragam misericórdia, hajam com misericórdia e com amor às pessoas. E o Senhor está nos levando como igreja, nessa estação de tabernáculos, para um novo tempo de muita ação e fruto, porque esse é o último tempo da vida da igreja. Apocalipse capítulo 15, verso 1. Eu quero pedir os diáconos que nada, por enquanto esperem. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então preste atenção, João está revelando. O Espírito do Senhor tomou João e lhe deu uma palavra profética. Ele revelou coisas que ainda estão por acontecer. A maioria das coisas que Deus revelou a João já aconteceram, já se cumpriram literalmente. Algumas poucas faltam acontecer. E ele disse assim, olha, eu vi 7 últimos flagelos. E com estes se consumou a cólera de Deus. E eu vi os remidos entoando um cântico. A igreja canta porque o louvor faz parte de ações de graça e de ações proféticas, em que a glória de Deus é atraída. Como nessa manhã eu e você, uma migalhinha, um pouquinho, nos alegramos, recebemos da graça do Senhor no louvor e adoração. O Senhor quer fazer isso de forma abundante em nós e através de nós. Não estamos falando de show, não estamos falando de nenhum dos parâmetros desse mundo gospel de hoje, de eventos, de congressos, de shows, de CDs. Estamos falando de coisas simples, cheias de graça, que fluem do coração de gente adorando e atraindo a presença do Senhor. E eu não estou dizendo que em muitos desses eventos e congressos isso não esteja acontecendo, porque também acontece. Nós estamos falando que o Senhor está nos chamando como igreja para cantarmos o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Foque nas suas virtudes, foque nos sonhos de Deus para a sua vida. Tire os olhos das suas necessidades pessoais. Tire os olhos dos seus projetos, das suas dificuldades. Tire os olhos do que não deu certo, do que não aconteceu, do que você sonha, do que você quer tanto. Põe os seus olhos firmados no que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem para a sua vida algo em torno dos 5 ministérios. Ou o Senhor tem para a sua vida algo que diz respeito a empreendedorismo, a ação, a viagens do ministério apostólico. O Senhor tem para a sua vida palavras proféticas, ações do ministério profético. O Senhor tem para a sua vida e para nós como igreja ações específicas de evangelismo. O Senhor tem para nós ministério evangelístico. O Senhor tem para mim e para você e para nós como igreja ações, propósitos, ideias, projetos. O Senhor tem propósito do Senhor da sua vida para a área do pastoreio, cuidado de vidas. E pastoreio não é o sujeito que está aqui na frente, que tem um carro, que tem um título. Pastoreio é o que cada um de vocês vai fazer de forma abundante com aqueles que estão à sua volta, cuidar das vidas. E o Senhor tem para a igreja do Senhor, em todas as áreas do comércio, em todas as áreas da profissão, em todas as áreas da sociedade,
autoridade, homens e mulheres que vão ensinar a palavra de Deus, porque é assim que está escrito na palavra de Deus. Põe em prática, funciona. Vão ensinar, ministério de ensino. Qual desses 5 ministérios você tem na sua vida? O Senhor tem despertado a cada um de nós para nos consagrarmos nesses ministérios, nessas áreas ministeriais, o que o Senhor tem para você. Foque nas virtudes, nos dons, no chamado que Deus tem para a sua vida. Salmo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em tudo isso que eu tenho exposto tão rapidamente a você, tem cronogramas, tem agendas, tem links, tem sincronias que só Deus poderia ter feito. E uma delas é: Senhor, se o Senhor me quer ministrando em outros lugares, que o Senhor me traga um convite para ir fazer isso. E aí, enquanto eu estava com a Dani viajando e ministrando, indo para levar a Gabi para o congresso, uma igreja nos Estados Unidos me pediu: você pode vir aqui ministrar? E o Senhor disse: você vai ministrar essa palavra lá. Foi um mover de Deus. E como se não bastasse, o Senhor, antes de tudo isso acontecer, dessas viagens, o Senhor mandou alguém me ligar. Falou assim: nós vamos ter um concílio em Jerusalém. Igrejas do mundo inteiro, 350 líderes do mundo estarão reunidos para conversar, estudar, orar e buscar de Deus o que a igreja em todo o mundo vai viver nesses últimos tempos, antes da volta do Senhor, para que haja em massa uma conversão e para que Israel seja alcançado pelo amor de Cristo. Quem poderia imaginar o sincronismo de todos esses compromissos, eventos, não só desses últimos meses, mas desses anos todos, senão o Senhor? Aqui está minha mãe, aqui está minha irmã, quem, com meu pai, impôs as mãos, quem ministrou, quem me ensinou o Evangelho, quem participa de tudo isso, está aqui hoje, ouvindo toda essa história. E eu quero convidar você a participar. Dia 13 de outubro eu vou a Israel para esse concílio. E só o Senhor, eu não conheço, eu não sei quem foi que disse que tem que ser o Sóstenes, chama o Sóstenes. E daqui de Belo Horizonte parece que tem 2 ou 3, do Brasil deve ter 10 ou 12, entre os 350 do mundo. E eu não sei, eu imaginei assim: não, eu não vou a esse lugar, não sei o que é isso, não sei para que é isso, como é que é, olha quanto custa uma passagem para lá, Senhor, olha que gasto. E o Senhor um dia falou assim: é para você ir. E eu quero convidar você a participar nessa manhã. Eu gostaria de levar muitos irmãos aqui. E como já levamos alguns para conhecer Israel, nós vamos levar mais pessoas. Se Deus permitir, o Senhor vai nos dar a graça de ir a Israel, levando mais irmãos aqui da igreja, para nós estudarmos a palavra em Israel. Mas eu estou indo para uma missão e você está indo junto comigo. Eu convido você a ficar de pé e a colocar diante do Senhor sua vida. Senhor, o pastor disse que nós fazemos parte de tudo isso. É uma história que não diz respeito só a ele, não diz respeito só ao que os seus pais ministraram, não diz respeito só a ele e a sua família, não diz respeito, Senhor, só a alguns, diz respeito à igreja do Senhor. O Senhor profetizou pela boca de algumas pessoas que esse lugar é uma base missionária de louvor e adoração. E nós estamos vendo o Senhor construir isso. Então nós estamos colocando diante do Senhor como é que eu alinho minha vida, meus negócios, meus recursos, meu conhecimento, minha capacidade, meu ministério, meus dons, meu tempo, minha energia, como é que eu alinho com o teu projeto.
Irmão, esse não é o único empreendimento que Deus tem no corpo de Cristo, mas esse é o empreendimento que Deus está dando a nós. O Senhor anda, se você pega a história do Asaf, se você pega a história do Ademar, se você pega a história dos nossos missionários que estão aqui conosco, se você pega a história de muitos irmãos que estão aqui, nós temos aqui, eu posso destacar um em nome de todos, a Marta. Viaja esse mundo, vai com a sua família, e o Senhor está sempre usando a Marta para ministrar e conquistar vidas para Jesus. O Senhor tem sua história, a história com você, sua história com o Senhor faz parte da multiforme graça e ação e operação de Deus, e o Senhor quer expandir isso. Não é só a igreja Projeto Adoradores, não é só o pastor Sótis indo a Israel ou indo lá no Rio Ganges. Eu tenho um convite para ir adorar o Senhor lá no Rio Ganges, Senhor, na Índia. E o Senhor nos traz um missionário da Índia. E eu nem lembrava disso. O Senhor me falou assim, você vai para a Índia, mas você está esquecendo que você vai lá no Rio Ganges levantar adoração. Só o Senhor faz isso. E eu quero chamar você para alinhar a sua vida com o reino, alinhar a sua vida com a igreja local, alinhar a sua vida com o chamado de Deus para você, focar nos dons, nas virtudes. Senhor, tira os olhos das coisas que faltam, das coisas que não vão bem. Senhor, eu quero ver a intervenção do Senhor e eu quero entrar num ano de tabernáculos em que, mais do que em todos os anos da minha vida, eu vou presenciar, eu vou ver, eu vou desfrutar dos fazeres, das obras, das operações do Senhor, no chamado que o Senhor tem para a minha vida e para nós.